Sejam muito bem-vindos à Liga Apologética. Novamente trago nosso querido professor Ramon Gomes, nosso grande homem treteiro. Para os mais íntimos, Barba Fosca. Barba Fosca, como é que o senhor está? Como é que passou a semana? Um feliz sábado a todos. Feliz sábado, Adolfo. Feliz sábado, meus irmãos e meus amigos que estão nos acompanhando aí pela Liga Apologética. Semana bem movimentada, mas graças a Deus, uma boa semana. Porque quando Jesus está à frente, né, as coisas vão bem. Eu agradeço a Deus por tudo. Só tenho que agradecer pela saúde, pela vida, pela família, pelas oportunidades e por mais uma vez estar aqui com vocês. Perfeito. Ramon, eu tenho uma pergunta para você, que ela é bem simples. Cristo, ele ressuscitou com um corpo carnal ou ele ressuscitou com um corpo espiritual? Porque existe uma certa denominação que defende que Cristo ele tenha ressuscitado com um corpo espiritual, como se fosse um fantasma, algo Uhum. nesse sentido. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu não tenho a dizer nada, mas a Bíblia tem, né? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, verso 26 em diante. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem interessante, né? Nós temos aqui nessa pequena perícope das Sagradas Escrituras, livro inspirado pelo Espírito Santo. O autor é o nosso irmão em Cristo, João, e Jesus foi bem taxativo, né? Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus ressuscitou, né? Não no mesmo corpo que ele tinha quando estava aqui na terra, mas no corpo glorificado. Mas as marcas da, dos cravos nas mãos estão lá, para provar que era ele mesmo, não era um corpo espiritual, não era um fantasma, não era um equívoco, mas sim Jesus em pessoa. Tomé ficou tão admirado que ele disse: Senhor meu e Deus meu. Roquírios mu kai rotheos mu. Senhor Deus meu e Deus meu. Aí nós vamos para um outro ponto. Aí, Jesus está dizendo que é Deus ou não? Porque eles tentam interpretar, existe uma certa denominação que tenta interpretar que não é. Deus meu, Deus meu. Jesus, Deus meu, mas ele lança para outro lado. Qual que é a explicação que o senhor dá para esse texto aí? Então, o texto é simples. Aqui Tomé está exclamando, né? Senhor meu e Deus meu. Aqui para a pessoa de Jesus, né? Jesus é Senhor e também é Deus. Agora, essa questão da divindade de Cristo, ela também não pode ser vista apenas em um versículo, apenas. Nós temos que ver todo o contexto. Nós temos que ver duas coisas. Primeiro, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele veio como um ser humano. Né? Vamos até ter que voltar aqui um pouco no próprio Evangelho de João, o Evangelho de João,
segundo alguns eruditos, foi o último evangelho a ser escrito. Aliás, foi o último livro da Bíblia a ser escrito quando João estava na sua maturidade cristã, na sua maturidade de relacionamento com Jesus Cristo, Deus, que ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui é uma longa discussão nesse versículo, mas nós temos que nos ater ao que o próprio versículo está dizendo, né? Essa palavra aqui, no princípio, são as mesmas palavras que estão ditas lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, só que lá o original é em hebraico, Bereshit, né? Mas só que a Septuaginta traduziu Enarre, né? Ou seja, no princípio. E aqui nós temos o mesmo termo, Enarre. Então, esse princípio é o princípio de todas as coisas. No princípio de todas as coisas, era o verbo. Então, o verbo aqui, ele era antes de todas as coisas. Ele já existia antes de todas as coisas. Dá uma ideia de eternidade. Esse verbo estava com Deus, então ele não é o Pai, certo? Então, mas se ele, no princípio de todas as coisas, ele já existia, já era eterno, e ele estava com o Pai, quem é realmente esse verbo? A terceira parte do versículo nos diz quem é esse verbo. E o verbo era Deus. No original grego, nós temos kai, theos e hologos. Nós temos aí uma construção bem interessante. João poderia ter dito essa mesma sentença de outra maneira, mas ele fez usando a palavra theos, que é Deus em português. No início da sentença, dessa terceira oração, do versículo 1, para nos chamar a atenção de que esse theos aqui, sem artigo, ele é, na verdade, um nominativo, é um predicativo do sujeito, que está enfatizando a essência desse verbo. Em essência, ele é Deus. Em essência, ele é igual ao Pai. Eterno, tem vida em si mesmo, onipotente, onisciente, onipresente, é plenamente Deus, mas ele não é o Pai. Ele estava com o Pai. E a sua existência é antes de todas as coisas, porque no princípio de todas as coisas, quando não tinha nada, o nada que eu me refiro é vácuo absoluto. Ele já era. Ele já estava. Ele já era Deus. Então, aí o tempo do verbo, né, eimi, indica a eternidade. Então, segundo, reforça aquilo que ele disse na segunda sentença. Ele estava no princípio com Deus. Por quê? Porque ele era Deus, porque ele fez todas as coisas, e nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Então, nós temos já na abertura, nesse prólogo do Evangelho de João, a finalidade que João quis dizer para todos nós, leitores do seu Evangelho, que Jesus Cristo, no princípio de todas as coisas, já existia, tinha vida em si mesmo, de que estava com o Pai, de que era plenamente Deus, mas que veio como um ser humano para nos salvar, porque ele nos ama tanto a ponto de abandonar a sua divindade, se esvaziar da sua divindade, para viver como um ser humano, sendo o nosso exemplo,
modelo, Salvador, Senhor e que breve virá nos buscar. Tudo isso está dentro do Evangelho de João. Perfeito. Tem uma pergunta. E quem não crê na divindade, Barba Fosca, vai para o céu ou não? A salvação dessa pessoa pode estar em risco ou não? O que o senhor acha sobre esse assunto? Isso é o que o senhor acha. Como o senhor entende? Vamos ver o que a Bíblia fala, né? No próprio Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, diz o seguinte: examinai as Escrituras. Toda a palavra de Deus é as Escrituras. Toda ela. Por quê? Aí agora vem aqui o restante da sentença, né? Julgais ter nelas a vida eterna. A Bíblia tem a vida eterna. Mas será que é um poder místico, né, nas suas páginas? Não. E são elas mesmo que testificam de mim. Jesus mesmo disse. A salvação, a vida eterna, na palavra de Deus, porque abrindo a palavra de Deus, nós encontramos Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Mas só que mais adiante diz o seguinte, capítulo 8, e o versículo 58 e 59. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu. Aqui nós temos um versículo muito importante que fala da divindade de Cristo. Então, sem Jesus Cristo, nós não temos salvação. Então, se eu não creio que a pessoa de Cristo é meu Deus, que se esvaziou e veio para nos salvar, e nós só temos salvação nele, porque ele é o grande eu sou, se eu não crer que ele é Deus, como é que eu vou me apegar a ele na hora da minha salvação, da nossa salvação? Então é muito importante nós crermos que Jesus é plenamente Deus, e é por ele ser plenamente Deus que ele pôde se esvaziar, veio como ser humano e conseguiu vencer o pecado e nos dar a vida eterna pela sua graça, certo? Existe outro versículo que, só para complementar, que Jesus disse assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, lá no capítulo 10 e no verso 11. Então, ele deu a sua vida para nos salvar. Se eu não crer nele como o nosso grande Deus, Salvador, como é que vai haver salvação? Se eu ponho em xeque justamente o meu Salvador. Em João fala que disse: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a própria Bíblia diz: nós só temos salvação em Cristo. A salvação é Jesus Cristo.
É por isso que, quando abrimos a Bíblia, nós encontramos a pessoa de Cristo dentro das páginas das Sagradas Escrituras. E Jesus fez algo impossível para nos salvar. Algo impossível ele fez. Porque Deus não pode morrer. E ele morreu. Fez o impossível. Porque ele ama você e a mim. De uma tal maneira que ele fez o impossível só para resgatar aqueles a quem ele tanto ama. Ele abandonou sua divindade, venceu, deu a sua vida na cruz, porque ele nos ama. Esse é o nosso grande Deus. Nos criou e nos remiu lá na cruz. Somos dele 2 vezes. Não existe salvação sem ele. Nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça. E é algo tão maravilhoso essa graça, que ela produz boas obras. Pois ele mesmo disse: se me amas, guardareis os meus mandamentos. É uma salvação tão incomensurável que nos conduz à obediência. Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo. Tudo na Bíblia nos conduz a Cristo. Tudo. Só tudo. Começando lá da promessa que Deus fez, lá em Gênesis 3,15, até o último versículo da Escritura. No primeiro versículo das Escrituras, tudo remete a Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Rapaz, eu até achei que bichinho tem bala na agulha, rapaz. Pegando esse tema de ressurreição, já que você tocou, tem uma outra pergunta nesse sentido. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Jesus é Miguel. E os testemunhas de Jeová, eles também creem que Jesus é Miguel. Só que me parece que tem uma pequena diferença entre esse modo de crer. O senhor saberia nos dizer qual é essa diferença ou não? Porque Nós temos que Jesus é Deus e eles é Miguel. É um dos títulos de Cristo, certo? Mas não no sentido que ele seja um anjo, ou o primeiro anjo que foi criado por Deus. Não nesse sentido. Ele é chamado no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Mas eu, às vezes, Adolfo, eu até fico assim, pensativo quanto a essas traduções, né? Eu concordo com o grande hebraísta, o doutor Francisco, que traduziu Malach Adonai, lá o original está o tetragrama, né? Malach Hashem, como os judeus pronunciam, como mensageiro do Senhor. Acho que a melhor tradução para o nosso português seria mensageiro, porque esse anjo do Senhor, ele não é um anjo comum. Se nós voltarmos lá para Êxodo capítulo 3, só voltar aqui um pouco às Escrituras, e nós vamos ver o seguinte. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe.
apareceu-lhe o anjo do Senhor. Eu mudaria aqui essa tradução para mensageiro do Senhor. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Observe bem, quem apareceu aqui a Moisés no meio da sarça? Segundo as Escrituras, esse mensageiro do Senhor. Continuando. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, vendo aqui Hashem, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mas no começo do capítulo diz que quem estava no meio da sarça era o mensageiro de Hashem. E esse mensageiro de Hashem disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E no versículo 14 diz o seguinte: disse Deus mais a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vaiomer Elohim El Moshe, R-E, Asher, R-E. E Jesus disse que ele é que era o grande eu sou, ele é que era o R-E, que é um termo que só o próprio Deus pode usar. Então, esse anjo não era um ser criado. O mensageiro do eterno era o próprio eterno, mas o filho, não o pai. Então, a diferença nossa em dizer que muitas vezes Jesus assume esse título de Miguel, quem é igual a Deus, para lutar as batalhas a favor do seu povo. E ele é chamado também, muitas vezes, no Antigo Testamento, desse mensageiro do Senhor, que é o próprio Senhor, é Jesus. A nossa diferença para essa denominação é que diz que Jesus é Miguel, porque ele foi um anjo e foi o primeiro criado. Mas a Bíblia não fala assim. Miguel é um título que ele diz que ele assumiu para vencer as batalhas. Quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Só o próprio Deus é igual a Deus. É isso. Tem muita coisa maravilhosa nas Sagradas Escrituras. Eu, infelizmente, na minha pequenez, não tenho um conhecimento tão avançado no hebraico quanto muitos hebraístas aí. Está o nosso amigo pastor o Roche Sérgio Monteiro, né? Ele poderá falar com muito mais propriedades. Mas é só nós estudarmos as Escrituras. A Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. E um ponto que eu queria colocar aqui dentro desse tema é interessante observar que tem gente que atualmente não crê que Jesus seja Miguel ou que seja um título e tal. O protestantismo hoje quer vender a ideia de que não é. Só que quando a gente vai para John Wesley, vai para João Calvino e outros teólogos veteranos aí, clássicos da teologia protestante, eles acreditavam numa possibilidade de Jesus ser Miguel. E por que isso acontecia? Quando você olha, de primeiro fala, mas por que Jesus vai ter um nome e Miguel vai ser outro nome? O Ramon já explicou o porquê. Só que quando você olha, por exemplo, para o texto de Miguel, Miguel aparece lá em Daniel capítulo 12,
se referindo que no final dos tempos ele se levantaria e ocorreria a ressurreição. Então veja, Miguel, ressurreição. Arcanjo Miguel, ressurreição. Quando Miguel briga com Satanás acerca do corpo de Moisés, é para quê? Ressurreição. Para pegar o corpo. E se ele está ligado com ressurreição, beleza. Nós temos a palavra ressurreição linkada a Jesus. Jesus fará o juízo final e no final dos Jesus fará a ressurreição e o juízo final. Só que também tem um texto lá em Tessalonicenses que fala que Jesus descerá com voz de arcanjo. Então nós temos o arcanjo, a palavra ressurreição e a palavra Jesus. Outra coisa, quem é o único que enfrenta Satanás de frente a frente? Jesus. Jesus e Miguel. Jesus e Miguel estão relacionados à ressurreição, ao combate a Satanás. Então são coisas que linkam muito, fazem com que os dois andem muito juntos e que a gente tira o nosso entendimento que eles são a mesma pessoa, né? Tanto que Jesus é o nome dele encarnado. Jesus, ele não tinha o nome de Jesus no céu. Ele passa a ter o nome de Jesus para nós aqui na terra. Né? Então, ele teve outros nomes, como o Ramon bem colocou. Se o senhor quiser enriquecer mais um pouco o comentário, então eu parto para outra pergunta. Não, essa questão de nomes na Bíblia, sendo mais específico, aplicado ao nosso Criador, o nome vai significar o caráter e a obra que o nosso Deus faz em favor do seu povo, mostra para todo o universo o seu caráter, né? Amor, misericórdia, justiça e assim por diante. Então, a questão do nome está relacionada com o caráter de Deus, com a essência de Deus, quem realmente ele é. Então, nós temos aí o único ser que pode se igualar a Deus é o próprio Deus, e Jesus é esse ser. Né? Ele falou que era o grande eu sou, ele falou com Moisés, ele abriu o mar vermelho, entregou. Tudo é Jesus, né? Tudo começa com ele e tudo acaba nele. Teve um irmão que colocou um texto aqui muito legal, o Sotorá. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. É interessante que mesmo com um texto tão claro, ainda existem pessoas que vão dizer que ele ressuscitou com um corpo espiritual, né? Sendo que o próprio texto diz que espírito não tem carne nem ossos. Então, acho que... Exato. Foi claro, ele disse, Tomé, toca aqui em mim, sou eu mesmo. Né? Tranquilo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, deixa eu sacar aqui. A galera não está fazendo pergunta hoje sobre divindade de Cristo, sobre sábado aqui, tal. O teólogo de Itapaú, ele não tem vergonha na cara. Deixa eu ver novos comentários. O Dinelli está perguntando aqui, ó. O senhor conhece alguma coisa da literatura judaica sobre Metatron, alguma coisa assim ou não? Não, meu conhecimento sobre a literatura judaica é muito introdutório, né? Muito pouco. O que eu conheço do Metatron foi um amigo que entende de muito dessa literatura judaica, e ele afirmou que dentro da literatura judaica, Metatron é tipo um anjo igual Miguel. Ele seria um anjo do mesmo nível que Miguel, é um bichão. É um que bate de frente com Samael, que Samael seria o capeta. Mais próximo do que a gente entende. Então seria isso, né? Mas Metatron é um grande anjo. Existem cerca de 8 ou 9 anjos bichão, Metatron é um deles, Miguel é o outro, e assim vai. Tá? Mas aí já é literatura judaica e já é para quem se interessa por esse assunto, né? Os hebraístas queimaram o chão daqui, né? Então, aqui só tem helenista só. Ramon Gomes manja muito de latim e de grego, eu manjo um pouquinho de grego, né? E arranho. Mas
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, nós estamos aqui tendo essa conversa amigável, esse bate-papo saudável e respondendo as perguntas de uma maneira também bem educada, de acordo com a palavra de Deus, porque não é a nossa opinião, é a Bíblia falando. Né? Não, tranquilo. Deixa eu pegar um texto aqui. Tem um texto de Atos 20, verso 28. É um texto muito interessante. Que a tradução Novo Mundo, tanto a tradução Novo Mundo quanto a Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que eu gosto muito, então é uma tradução. Se o senhor quiser abrir no texto grego, quiser pegar um interlinear aí, o senhor vai bagaçar. A palavra filho não existe. Só que a tradução Novo Mundo e a Bíblia de Jerusalém, elas inserem a palavra filho. Qual é a consequência disso? Se o senhor quiser um tempinho aí, uns 30 segundos para achar o texto. Esse texto eu já tive meditando nele algumas vezes, porque a Bíblia diz o seguinte, ó, a minha tradução que eu estou usando aqui em mãos é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é a que a maioria dos cristãos no Brasil utilizam. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo nos constituiu bispos desse rebanho, para pastoreardes a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem é que comprou a igreja com o seu próprio sangue? Deus, né? Se eu colocar a palavra filho, vai causar aqui vai abrir uma margem para uma outra interpretação. Vai abrir margem para dizer que a igreja é de Deus, mas que Deus enviou o seu filho para que e ele comprou a igreja, o povo de Deus, através do sangue dele. E não foi o próprio Deus que esteve aqui. Vai abrir margem o seguinte: o filho é um, Deus é outro. A Bíblia que não está dizendo isso. A Bíblia que está chamando Jesus de Deus. Ele foi que comprou. Assim como a passagem de Tomé. Exatamente. Então, se eu colocar aqui a palavra filho, vai causar abrir margem para uma possível interpretação que o versículo não está dizendo. Realmente, não existe a palavra filho aqui no original. A João Ferreira de Almeida, nesse versículo aqui, foi bem fiel ao que está lá no original. A Bíblia de Jerusalém, ela cometeu, assim, um pequeno equívoco. Né? Não só ela, mas a tradução Novo Mundo também, né? A tradução Novo Mundo nem se fala. Uma pessoa amiga minha, chamada Barbara Halla, quer dizer, Adolfo Euclair, né? Ele diz o seguinte: a tradução Novo Mundo foi feita de encomenda para apoiar as teses das Testemunhas de Jeová. Foi só isso. Só isso. Porque é feita uma acusação muito interessante. A Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, ela vai defender a Trindade. A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil só tem trinitariano traduzindo, então vai puxar a sardinha para a Trindade. E aí eles tentam passar de que a Bíblia tradução Novo Mundo era uma tradução neutra. Isso e aquilo. E não, na verdade, ela é uma tradução feita por pessoas que não creem na Trindade. Então, logo, textos que revelem a divindade de Cristo, principalmente a divindade de Cristo, em certos aspectos, elas vão ser enfraquecidas. Né? Por exemplo, Gênesis 1, lá fala que e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá, incrivelmente, na tradução do Novo Mundo, você encontra e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Sim, sim. Tipo, isso você olhando para esse texto dessa forma, você fala, não, peraí, a força ativa de Deus, então, é só o poder de Deus que pairava sobre, não era o Espírito. E aí, quando você vai buscar em outros textos a palavra Espírito, você percebe que existe uma linha de textos bíblicos que mostram que o Espírito de Deus, ele tem esse Espírito, essa força ativa,
Ele tem sentimentos, ele convence, ele trabalha nos corações, se entristece e intercede. Atitudes, atos de alguém que tem consciência, de um ser, de uma entidade que tenha consciência, e não meramente uma força Isso. ativa. Adolfo, você pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque você tem um dicionário físico. Eu tenho o dicionário mais em formato digital, na biblioteca digital, né? E se nós formos para a acepção gruar, que é Só dá um espírito. pontinho, só dá um pontinho. O Ramon Gomes, ele tem um HD escrito assim, Biblioteca Digital dos Piratas, aí um monte de PDF pirateado da internet, né, que ele inventou navegado, é isso aí. E Pra tá na liga, todo mundo tem que ter um HDzinho desse. tá certo. Então, ele tem não sei quantas páginas que nós chamamos tecnicamente de entradas lexicais para essa palavra. Ruar, espírito. Ruar, fôlego de vida. Ruar, vento. Ruar, metaforicamente, consciência, índole, pensamento. Ruar, terceira pessoa da divindade, chamado de Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo. Nós temos Ruach no sentido de anjos, tanto os anjos que ministram em favor de Deus, para a nossa salvação, também como aqueles que se rebelaram. Aí já é do outro lado, né? Então, tem centenas de entradas lexicais, mais de 2 páginas, só para descrever esse Ruach. Aí agora nós temos que ver o seguinte, qual o contexto dessa palavra utilizada, né? Então, nós não podemos dizer, Ruach é só vento, Ruach é só força. Não funciona assim, né? Perfeito. Eu estou buscando aqui Atos 20, verso 28, que um inscrito aqui pediu para buscar no interlinear de 69. Já estou chegando, estou em Atos 17, Atos 19, Atos 19, Atos 20, Atos 20, aqui. Agora eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só abrir aqui o texto. Tá? Só vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela. Compartilhar tela. Tela 3. É isso mesmo. Permitir. Aqui. Então nós temos aqui, essa aqui é o interlinear do reino de 69. O último versículo aqui, ó. 20, né? Verso 20. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Verso 20, ó. Atos 20, verso... Reconte didaxai 10. É Atos 20 que eu estou? É Atos 20 que eu estou, deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Atos 19, Atos 21 a 7, Atos 21 a 15. É isso aí, Atos 21, Atos 20, 36, 14. É aqui que está. 19, verso 20. O qual, né, não voltou together anagilatai didaxai rimas público, lugar público. Não, peraí, tá. É o verso 28. O verso 28, né? Desculpa. É. 28, por isso que eu tô vendo que não tá batendo aqui. Verso 28 tá bem aqui no começo, então. Verso 28, ó. Tendo, né? Prosquete, né? Tendo, e autóis de si mesmo, e toda para poemis, né? A qual se deu a vosso Espírito Santo e os episcopos, né? Poimainen ten eclesia de, to the God, né? Of the God, né?
de Deus reservou para si mesmo através do seu sangue, né, dele. Cadê a Exatamente. palavra? Isso aqui é uma obra dos Testemunhos de Jeová, interlinear de 69. Cadê a palavra ruios? Não tem a palavra ruios no texto grego aqui. Não Uhum. tem nem a palavra ruios no texto. Mas aí você olha na tradução Novo Mundo aqui do lado, olha aqui a palavra adicionada, filho. Vou aumentar É. mais. Olha aqui a tradução Novo Mundo, a palavra filho adicionada. Aumente só mais um pouquinho. Aí, ó. Pronto. Aí, tá vendo? Nós não temos a palavra ruios, que é a palavra filho aqui. Nós só temos sangue dele, através do sangue dele, que É. dele quem? Do teu, que Deus fez o Uhum. quê? Salvou a igreja, né? Exatamente. Então, para mim é estranho, né? O interlinear deles falar uma coisa, no texto grego aqui dizer uma coisa, a tradução literal dizer uma coisa, e na tradução Novo Mundo vir e adicionar a palavra filho. Que é um erro da Bíblia de Jerusalém também, que é a minha opinião, né? Na minha opinião, a Bíblia de Jerusalém Isso. também essa falha. Né? É isso, só removendo aqui e voltando à live. Só isso aí, que isso aqui foi um pedido do Sotorá. Sotorá. Ele também pediu para olhar no diaglotão enfático, mas aí a gente deixa para outro momento. A live É. já vai dizer a mesma coisa praticamente, né? E é uma pena que quando a gente vai discutir muitas vezes com o Testemunho de Jeová, essas obras para eles, quando essas obras mostram a falha da tradução do mundo, eles acham ruim. Apesar que hoje, Ramon, nos últimos anos, quando eles lançaram a tradução Novo Mundo de capa cinza, eles já não estão mais com aquela pegada de dizer que a tradução Novo Mundo é uma tradução literal, 100% confiável, que é a melhor tradução do mundo. É legal que eles amadureceram bastante nesse aspecto. Apesar da tradução Novo Mundo capacitar alguns textos, ela tirou alguns colchetes, algumas coisas assim, e ela seguiu por um Sim. caminho mais dinâmico, né? Então eles assumiram que a tradução Novo Mundo, a mais recente, ela tem um caminho mais dinâmico. Porque a geração anterior de Testemunho de Jeová que eu conheci, eles defendiam que a tradução Novo Mundo era uma tradução literal, 100% confiável, era melhor com base nas escrituras, né? Com base no hebraico e no grego. Quando você abriu um interlinear do reino, você via que não era bem assim, né? Exatamente. Exatamente. Esqueci de deixar uma pergunta para o senhor. Foi? Então, Acabei. O entrevistado é você, né? A gente tá num bate-papo aqui, mas eu tenho que acabar lançando perguntas. Essa é uma pergunta sobre tradução. O senhor é formado em letras, estudante de grego e latim, estava fazendo um mestrado, travou o mestrado por questões pessoais e questões de trabalho. Me diga, como fazer para escolher uma boa tradução? Como saber se uma tradução é confiável ou não? o ideal não é tradução, né? O ideal é que todos nós fôssemos, pelo menos, a um desses idiomas, né? Se a pessoa gosta mais do Antigo Testamento, vá para o hebraico. Se a pessoa gosta do Novo Testamento, vá para o grego, né? Que tenha noção pelo menos de um desses idiomas. Seria o ideal para todos. Mas já que nem todos pensam assim, nós temos excelentes traduções. Eu, eu posso falar que algumas delas que eu uso. Eu gosto da João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Eu também gosto da corrigida. Eu também gosto da corrigida. A nova versão internacional, certo? E a Bíblia de Jerusalém. São as que eu mais utilizo. Perfeito. Eu, particularmente, sabe, Ramon, eu gosto da Almeida Corrigida Fiel e gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Por mais que ela tenha algumas falhas, mas ela é uma tradução dinâmica que ela acerta em muitos textos que as Almeidas erram de maneira geral. Né? Então eu uso ela como uma tradução alternativa. Né? Seria isso.
O Jardel Moura mencionou que ele só usa a Bíblia Judaica Completa. A Bíblia Judaica Completa, eu tenho um problema sério com ela, tá? Ela é uma tradução que ela não é diretamente do hebraico e do grego para nós, ela vem através do inglês. Do inglês. E isso Exatamente. faz com que ela perca um pouquinho da sua... É uma Bíblia que não vai direto na fonte, né? Ela é uma Bíblia que já bebeu do inglês, já passou pelo processo do inglês. Essa Bíblia seria melhor se nós a tivéssemos em inglês. Acho que nesse Sim. sentido. Ou como uma Bíblia auxiliar, não como uma Bíblia de cunho prioritário, né? A Bíblia que você carrega e leva para a igreja, que você dá na orelha. Eu também tenho a Bíblia Judaica Completa, mas eu tenho tanta Bíblia que... Falando do livro físico, né? Acho que tem mais de 40. Eu acho que sim, tem mais de 40. É isso aí. O Dinelli perguntou sobre a nova versão transformadora, a NVT. Eu particularmente não conheço essa tradução de perto, eu nunca parei para analisar alguns textos nela. E nem eu. Então, O Leandro Quadros gosta muito dessa versão. né? Leandro quase fala até da Bíblia Ave Maria, cara. Eu particularmente não gosto da Bíblia Ave Maria. Ela tem muita influência latina na tradução. Já que você tocou numa tradução católica, olha, outra tradução muito boa é a tradução ecumênica, a tradução da CNBB e a tradução do hebraísta Alonso Schockel, se eu não me engano. Bíblia do Peregrino. Bíblia do Peregrino. Pronto. Padre jesuíta, hein, gente? Esse aí usa Bíblia de inquisidor, rapaz. Cara espanhol ainda, uma das piores inquisições que já existiam na face da terra. Pois é, ela é muito boa também. Ramon, essa aqui eu vou ter que mandar para o Castro da Trinitariana. Eu uso apenas a Bíblia de Jerusalém, capa de couro customizada, feita com a pele de defensores do TR. Não, essa aqui, meu irmão, essa aqui vai ter que ir para o cara da Trinitariana. Peraí, ACF, grupo da ACF. Não, essa aqui esse comentário aqui eu tenho que mandar. Olha só, esse cabra tem coragem, deixa eu ver aqui. Ó, você vai ser caçado pelos terroristas, hein, Jedi? Se esconde, bichão. Uhum. Pois é. Aí, cara, essa é pra você, meu irmão. Eu vou dizer o seguinte, eu uso essas traduções, né? Agora, já que a pessoa não se interessa pelo grego ou pelo hebraico, que pelo menos ele tenha umas 8, 9 traduções diferentes para que ele possa comparar, né? Eu estou falando de traduções, né? Particularmente, eu não gosto de Bíblias de estudo, né? Particularmente, não gosto. Eu vou já explicar o motivo. Apesar de terem sido editadas excelentes Bíblias de estudos, mas ela só dá apenas a ponta do iceberg nas questões, né? Então sempre fica desejando algo. Então melhor não é comprar uma Bíblia de estudo, melhor é comprar livros técnicos e lê-los e aumentar o seu conhecimento. Muito melhor do que uma Bíblia de estudo. Todo crente que se preze tem umas 10 versões diferentes. Bíblia de estudo é coisa de playboy, né? De playboy. Né? Nem da Thompson, professor. O que o senhor acha da Thompson? A Thompson é uma excelente Bíblia de estudo, né? Eu, particularmente, opinião pessoal, é melhor nós investirmos o nosso suado dinheirinho, a nossa suada poupança, em bons livros de arqueologia bíblica, antropologia bíblica, teologia sistemática, introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, grego, hebraico, etc.,
do que ter uma Bíblia de estudo. Não estou dizendo que eu sou contra a pessoa adquirir uma Bíblia de estudo. Se a pessoa quiser adquirir uma Bíblia de estudo, essa Bíblia de estudo é muito boa. É. Adquira. A Thompson ela é interessante porque ela não é uma Bíblia numa pegada de igreja. Então, ela não é uma Bíblia Andrews com uma pegada teológica adventista. Ela não é uma Bíblia pentecostal com uma pegada de teologia pentecostal. Ela não é uma Bíblia com uma pegada dispensacionalista. A Thompson ela é uma Bíblia de estudo temática. Então, por exemplo, se você for estudar, você for buscar as referências dela, ela não vai te dar um conjunto de doutrinas bíblicas e versículos que confirmem essa doutrina. Ela vai te jogar pelo tema. Então, o tema é sábado, ela vai te jogar os versículos do sábado. O tema é Cristo, ela vai te jogar os temas de Cristo. O tema é salvação, ela vai te jogar os versículos de salvação. Não numa pegada teológica, mas numa pegada temática. E isso faz com que ela seja uma Bíblia boa e uma Bíblia que os pregadores gostem. Por quê? Se eu vou pregar sobre fim do mundo, eu pesquiso a palavra fim do mundo, eu procuro a palavra mundo, e eu vou ter um conjunto de textos que vão me ajudar na estruturação. Ela é uma das top 3 Bíblias de estudo, é uma das Bíblias mais respeitadas. Eu, particularmente, tenho aqui, mas eu nem abro, porque minha pegada é outra, minha jogada é outra. Então, assim, ela é, sim, uma Bíblia de estudo que vale a pena, só que, assim, não vale a pena pagar 200 contos numa Bíblia de estudo. Pelo amor de Deus, nem de perto, né? Como o Jedi mencionou aqui, né? Melhor Bíblia de estudo é a BJ. Cinquentão, sobra 100 conto para mandar fazer a capa de couro do defensor do TR. Meu pai! A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, é uma Bíblia que vale R$50, tem uma tradução muito boa, a tradução do texto bíblico muito boa. As notas de rodapé eu divido em metade. A parte que fala de tradução, as notas de rodapé que se referem à tradução, são excelentes. Agora, a outra metade que fala sobre do pressuposto teológico, né, documentalista, é uma droga, está desatualizado. Mas no tocante à tradução, a Bíblia de Jerusalém ela é muito boa e as notas de rodapé que se referem à tradução são excelentes. Mas as que se referem à teologia são fracas. Mas por 50 conto vale a pena, cara. Vale a pena. É uma Bíblia, digamos assim, custo-benefício, né? E assim vai. Eu posso até dar uma dica. Vamos ler em inglês, né? Vamos adquirir Bíblias primeiro em inglês, depois a gente se anima e começa a adquirir obras maravilhosas, obras teológicas em inglês, né? Não, exatamente, concordo com o senhor. O Jardel Moura, ele mencionou o seguinte: comecei a comentários bíblicos, comprei o comentário Wisby, porém achei pouco técnico. É que o Wisby, ele é voltado para uma pegada mais pastoral, mas eu já vi falando muito bem desse comentário, e eu não sou um cara que tenho esse comentário, né? Então... É para os pregadores, né? Aqui, ó, esse aqui tá no espírito da pirataria, ó. Tem uma Andrews, por exemplo, com comentários curtos e fraquinhos, quase sem comentários de tradução. Melhor comprar uma BJ por 50 conto e baixar o comentário bíblico adventista piratão. Esse aqui é pirata. Esse aqui é... Ai. Eita, não, eu me divirto. É isso aí, cara. Não, é isso aí, mano. Baixar o comentário bíblico adventista piratão. Eu acho que esse rapaz aí, ele tá fazendo mais sucesso do que a gente, viu? Tá. Com os comentários dele. O Dinelli mencionou o seguinte, né? Poucos conseguem manusear a Thompson, e é fato. A Thompson ela é uma Bíblia que, por ser temática, você tem que dominar não só o texto bíblico, mas você tem que dominar o complemento final. Então, isso faz com que poucas pessoas consigam dominar e, na pressa, ninguém se preocupa em estudar. Uma coisa que eu sempre digo aqui, tá? Não só aqui, mas no meu canal principal. Quando você for ler um livro, leia ele de capa a capa. Então, tipo assim, dê uma folhada. Como é uma Bíblia de estudo, você não vai conseguir ler ela toda de uma vez. Mas você folheia ela, você folheia, né? Não é do verbo folhear, é do verbo folhear. Passa de folha em folha,
você dá uma olhada geral no como está separado os temas e você vai estruturando, porque isso ajuda muito no uso. E acontece isso, então é natural, né? É isso aí, Barba Fosca. Temos 5 minutos. Vou pedir para o senhor se despedir, que já é o fim da live, né? E é isso aí. Palavras finais, meu querido. O que nós temos que fazer hoje em dia? Nós temos que buscar o conhecimento. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, é por isso que se chama Bíblia, que é uma coletânea de 66 livros, 39 para o Antigo, 27 para o Novo, mas ela tem que ser estudada. Vamos adquirir bons livros. Teologia sistemática, introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, cultura e costumes da época de Cristo, arqueologia bíblica, né? E os bons e velhos idiomas bíblicos, hebraico, grego, né? E assim sucessivamente. Bons comentários é o necessário para que nós cresçamos e possamos dar razão à nossa fé. O segredo, pessoal, é a leitura. Muita leitura, muito estudo. A leitura é tão importante como é o respirar e a alimentação. É algo que tem que ser feito sistematicamente. Eu sou a favor da leitura sistemática. Você tem que ler todo dia, né? Você começa com um ritmo sem nada de exageros, um ritmo pequeno. Quando você criar o hábito, aí não, você pode ir acrescentando minutos por dia na sua leitura, no seu estudo. Escolha uma área que você gosta dentro desse grande universo que é o universo teológico e se aprofunde em uma área, né? Esse é o ideal. Estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Independente de tudo, vamos aprender inglês para nós termos acesso a muitos materiais maravilhosos. Uma boa noite a todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, as vossas famílias também, e mais uma vez, Adolfo Clay, muito obrigado por esse convite, né? Que Deus possa abençoá-lo, a sua família também. E semana que vem nós estamos aqui falando de novo, hein, cara? Ó, vi que a galera se animou para falar de tradução bíblica. A gente pode vir fazer uma série aqui sobre traduções bíblicas, pô. Agora me animei, pô. E com o professor de língua portuguesa ajuda bastante. Né? Então, é isso aí. Obrigado, Barba Fosca, e espero ter o semana que vem conosco de novo.